Apaixonados, que alegria! Caminhando para mais um Making Off da sua TV Cidade João Pessoa. No programa de hoje, iremos nos encontrar com uma brava e focada cineasta, que se radicou há apenas 9 anos aqui na Paraíba, mas já tem uma bagagem incrível. Como diretora, assistente de direção e roteirista, vamos bater um papo com a Raíssa Prado. Bora conhecer mais essa guerreira da sétima arte? Opa! Oi, Cássio! E aí, Raíssa, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vindo. Massa, obrigado por nos receber. Massa demais, Raíssa. Como é bom te conhecer, quero bater esse papo sobre cinema, né? Prazer, Sasha. Massa. E para nosso povo te conhecer melhor, né? De que cidade você é? Então, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas há 10 anos eu tô radicada aqui em João Pessoa. Radicou em João Pessoa já? Radiquei. Massa. Quando e como foi fisgada assim pela magia do cinema você? Acho que eu sempre gostei de cinema e sempre tive uma vivência junto ao meu pai, né? Ele não era uma pessoa que via muitos filmes, mas ele gostava dos clássicos, gostava muito de Apocalipse Sinal, gostava muito de outros filmes assim bem difundidos, né? Sim. Daí eu lembro que às vezes à noite, principalmente Apocalipse Sinal, ele ficava vendo e aqueles barulhos de bomba, de tiro, de guerra, me chamava muita atenção. Qual era a tua idade nessa época? Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Já despertando já. Era muito alto, né? Então dava essa conexão. E depois, quando eu tinha, acho que uns 13 anos, eu comecei a formar um cineclube junto aos meus amigos, lá em Porto Alegre ainda. E a gente via, ia na locadora, alocava filmes de acordo com o que a gente tinha imaginado, de temática, né? Era bem temático, assim. Daí eu vi um filme que foi o meu despertar, assim, que eu pensei, caramba, a partir daí dá pra se fazer cinema, que foi Os Sonhadores, do Bernardo Bertolucci. E a partir dele eu comecei a sonhar em tornar o cinema minha realidade, né? Foi a partir daí. Massa, rapaz. E, inclusive, você falando isso, eu te pergunto, tem outra paixão profissional ou é só o cinema que te conduz assim? Eu acho que tem muitas paixões que vão na Eu digo arte. profissional, assim. Sim, eu acho que tem muitas coisas que me chamam a atenção, mas sempre volta para o audiovisual, né? A música, daí volta para a trilha sonora. Sim. Daí as artes plásticas, né? Daí volta também para o cinema. Eu acho que o cinema é um grande fio condutor que conduz a minha existência por esse plano. Massa. Qual é, assim, a tua maior necessidade de se produzir cinema aqui na Paraíba? A tua maior necessidade, assim, que você sente? Se produzir cinema aqui. Eu acho que pra gente conseguir produzir aqui na Paraíba, falta realmente um fluxo contínuo de verbas, né? Sim. Que vem esses dinheiros, tanto de entes privados como entes públicos a nível municipal, estadual, federal, que possa ter uma continuidade para que a gente possa seguir produzindo, né? O cinema da Paraíba é um cinema visto por todo o Brasil, é um cinema visto internacionalmente também. Verdade. É um cinema considerado um grande cinema. Verdade. Mesmo com essa escassez, às vezes, de produção, né? Com essa descontinuidade de produção. Então, com o dinheiro, com a verba, a gente consegue ter essa continuidade e cada vez mais alavancar o cinema paraibano. Massa. Inclusive, eu vi um produtor de cinema do Rio, Carioca, comentar numa dessas revistas aí de cinema a seguinte frase, né? Ele estava questionando ele, e aí, como é que tá a produção de cinema? Ele disse, vamos esperar a produção de cinema da Paraíba, que ainda não foi lançada, né? Quer dizer, a gente realmente é visto, né? Brasil e mundo afora, né? Total. Né? Eu acho que eu comecei a perceber isso conforme eu fui me engajando e produzindo também meus filmes e trabalhando em outros demais, né? Foi quando A Pontualidade dos Tubarões, que foi meu primeiro curta-metragem, foi para Tiradentes. Então, quando ele foi para Tiradentes, ele não era uma exceção, ele era o filme paraibano que vai nesse ano. Né? Eu fui acompanhada de outro filme paraibano, que é Animais na Pista. Sim. Então, de Otto Cabral. Otto Cabral. E quando eles chegaram lá, era, eita, novidade da Paraíba, vamos olhar.
Então eu vi que tinha esse olhar especial para o cinema feito aqui na Paraíba, né? Que é um cinema de qualidade, que é um cinema de apreço técnico, de apreço artístico e também de apreço comercial, né? Com certeza, massa demais. A gente falou um pouco dessa necessidade de aporte financeiro e tal, né? Mas quais são as virtudes de se fazer cinema aqui? Eu acho que fazer cinema aqui na Paraíba tem uma coisa muito nossa, né? Tem uma familiaridade com o interior. Eu acho que isso também é um diferencial da Paraíba, porque a Paraíba é um dos primeiros estados no Nordeste onde a interiorização do audiovisual ela avançou antes dos demais, né? Uma coisa que Pernambuco, por exemplo, está vivenciando agora, a Paraíba já vivencia há 15 anos, com projetos de extensão, de formação, de Torquato Joel, Virginia Gualberto. Então, essa formação no interior fez com que surgissem cineastas lá. Então, essa pluralidade dentro do território, nas regiões que a gente tem, faz com que tenha diferentes formas de se falar do cinema. Então, isso enriquece demais o cinema paraibano e faz com que tenha muitas linguagens. Tem pessoal fazendo cinema em Nazarezinho, tem eu fazendo aqui em João Pessoa, tem pessoal fazendo em Solânia, tem pessoal gravando em Bananeiras, em Sumé. Então, isso eu acho que quanto mais vozes falarem no audiovisual, sempre é muito positivo para o audiovisual. Acho que tem espaço sempre para todo mundo e que todo mundo faça cada vez mais filmes e a gente possa falar sempre do cinema paraibano. Nossa, você falou uma coisa do interior e Marcelo Quixaba, que foi o nosso entrevistado no making off passado, né? Ele comenta uma coisa interessante, que a gente tem muitos filmes que retratam o interior e pouquíssimos que retratam a capital, né? É bom, de repente, a gente fazer alguns filmes retratando João Pessoa, né? Para levar João Pessoa para o mundo, para o Brasil afora também. É legal isso, né? Dentro da sua experiência cinematográfica, assim, qual delas te deixou assim mais realizada, mais plena? Eu acho que foi A Pontualidade dos Tubarões. E quando me perguntaram assim onde seria conduzida a entrevista aqui, eu falei em casa, mas eu não entendi por que em casa. Quando eu vi os meninos entrando, quando eu vi você entrando, as câmeras de equipamento, eu entendi por que tinha que ser aqui. Aqui foi onde eu gravei o meu primeiro filme, foi onde eu gravei A Pontualidade dos Tubarões, né? Tinham câmeras como essas, tinham refletores, tinha Joseph, que foi o ator que eu conduzi o processo conjuntamente a ele, que faleceu esse ano em fevereiro. Então, foi muito lembrar algo que tinha acontecido. Foi um processo muito bonito, foi um processo muito de construção coletiva, que é algo que eu acredito muito na coletividade, eu acredito muito que a gente não faz nada sozinho, que a gente se potencializa quando se junta com o outro e com os outros. Então, eu acho que a pontualidade foi isso. Foi meu primeiro projeto, então foi um projeto que eu fui tateando metodologias de fazer cinema, que hoje eu já consigo compreender e sistematizar. Foi o meu test drive que foi para Tiradentes, foi para Luanda, ganhou prêmio no Comune Curtas em Campina. Então, andou um pouco pelo Nordeste, pelo Brasil, e foi a minha experiência, o meu xodó. Massa. Essa história de a gente estar gravando, quem escolhe o lugar de gravar é o entrevistado. Então, geralmente, a gente pergunta onde quer fazer entrevista, geralmente é em casa, né? Mas cumpre um pouco da finalidade do making off, que é revelar essa galera que produz cinema, que fica muito de bastidores, né? A não ser o diretor que aparece com um prêmio ou outro, mas a finalidade do making off é de revelar figurinista, ator, diretor de arte, fotógrafo, né? Maquinista. Então, toda a galera que produz, bota a mão na massa do cinema e pouca gente às vezes conhece, né? Então, essa é a finalidade do making off. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Falar um pouco da tua filmografia, né? Você tem Nascentes, A Pontualidade dos Tubarões, Banco de Dados, não é isso? E como assistente de direção, uma infinidade de experiências. Inclusive trabalhou numa Laika agora com o André Moraes, né? Fala um pouco dessa tua vivência aí. Eu acho que a vivência do profissional... no cinema da Paraíba a gente precisa ser multifacetários, né? No cinema de uma forma geral, mas aqui mais específico. Então, além de trabalhar como roteirista e diretora, eu trabalho também como assistente de direção.
E isso me permite também um intercâmbio com outros diretores, outras diretoras, outras pessoas que dirigem. E a partir disso é muito proveitoso porque eu vejo técnica de um, como o outro se posiciona em sete, e acabo sistematizando também para o meu jeito, né? Formando essa pluralidade que é o jeito de cada um. Sim. Então, ter trabalhado na pontualidade, ter feito na Essence, que foi também com outro entrevistado, que foi diretor de fotografia, que é Gui Schmidt, que Chaba trabalhou comigo também na Essence. Então também foi um outro processo, foi um processo na pandemia, foi um processo diferenciado, miudinho, mas feito com muito carinho, que está aí para ser lançado já já. E também banco de dados, que é um coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Atuador. Desde que ele se foi, parece que uma parte de mim morreu. Parte de mim morreu. Dá pra você respeitar isso? Só depois eu percebi que na verdade ele não me pertencia. Uma explicação filosófica sobre a reencarnação. Você inclusive deveria nos fazer. Então foi uma direção compartilhada, já foi outra possibilidade de pensar a direção, né? E junto trabalhando em outros filmes, como Malaika, de André Moraes, que a gente gravou em janeiro, agora de 2022. Passamos um mês lá em Catolé do Rocha, tendo a experiência de gravar no sertão, tendo a experiência de gravar um longa. Foi meu primeiro longa aqui na Paraíba, pensado primeiramente como um longa, né? Sim. Então ele é um projeto muito especial, me fez ter muita vivência de set seguida, perceber muitas formas de direção, muitas formas de trabalho dentro da equipe, né? E eu acho que isso é muito fundamental, a gente poder olhar para os nossos colegas também, olhar para quem traz atrás das câmeras, pensar se eles estão comendo bem, se eles estão dormindo bem, tá tendo qualidade para esses profissionais que estão trabalhando, né? A equipe é tudo, né? Tudo, e se a equipe não estiver satisfeita, esse resultado sai na tela. Então é muito importante sempre ter esse cuidado e observar, né? E na assistência de direção, esse é meu trabalho, então até mesmo quando eu não estou de assistente de direção, esse é algo que o meu olho é treinado a ver, né? Pensar no bem-estar da equipe. Massa demais. Galera, vamos partir para o bloco 2, certo? Ó, ninguém sai daí que ainda tem muito mais de Raíssa Prada. Vamos embora. E aí, estamos de volta. Bora, Raíssa? Bora continuar conversando. Então, eu queria saber de você, cara, como é que foi a tua experiência lá na Católica de Rio Grande do Sul, né? Você fez faculdade, foi de cinema? Foi cinema. Então, como foi a tua experiência lá? Lá é um curso que é pensado muito para a prática, né? É um curso tecnológico, superior tecnológico. Então, durante 2 anos e meio, em todo semestre, a gente tinha que fazer um filme. Isso foi muito importante porque é uma vivência que a gente tem depois no mercado. E às vezes as universidades não têm como trazer isso para o estudante, né? Para a pessoa que está estudando. Então isso foi algo muito positivo do meu curso, me possibilitou errar muito. Eu acho que o que seria do profissional do audiovisual sem errar, sem ter a oportunidade de errar bem muito quando ainda não tem um nome, quando ainda não tem nada que possa... não é problema nenhum. Lógico. Então a universidade foi um espaço para errar muito e eu agradeço muito ter errado lá, porque o mercado depois se errar é cobra, lapada. Né? É verdade. E lá você teve a vivência com equipamento, com equipe, produção ao vivo mesmo, quer dizer, mão na massa mesmo lá, né? Isso. E quanto tempo o curso? Foi 2 anos e meio lá. E a gente teve vivência com câmera, com equipamento de áudio, a gente teve vivência com equipamento de edição, né? A gente tinha uma sala com Macs, a gente tinha também equipamento para edição ao vivo, então eu aprendi a editar ao vivo. Foram diversos mecanismos, assim. Eu fui monitora de fotografia durante 5 semestres na universidade.
Então, eu aprendi muito sobre filtros, sobre iluminação, sobre câmera também. Massa. Então, eu considero que isso é uma coisa importante para uma pessoa que vai dirigir um filme, né? Sim, lógico. Saber sobre o filtro que vai botar, qual o resultado que vai ter, pensar nisso esteticamente, mas também tecnicamente, né? Uhum. Então, eu acho que ter vivenciado diversas áreas na universidade me traz esse conhecimento hoje, que eu consigo colocar no foco que eu escolhi trabalhar, que é a direção. Massa. Inclusive, eu costumo dizer muito que a melhor escola é o set de filmagem, né? É a prática mesmo, né? Você está vendo como é que funciona a fotografia, como é que funciona a arte, como é que funciona a maquinária, a iluminação, né? Então, é uma escola, de fato, a escola ter essa visão de botar a mão na massa mesmo, né? Ao invés de ficar na teoria, Sim. vamos para a prática, né? Você recomenda o curso? Recomendo o curso, eu recomendo toda forma de aprendizado, assim. Tanto cursos livres, quanto cursos tecnológicos, cursos superiores. Mas eu também acho que todo set deveria ter tanto estagiário. Eu acredito que o estágio no set, ele é muito formador, né? A gente tem aqui na Paraíba um curso de cinema que tem 10 anos, um pouco mais. Sim. Então é muito recente a formação em cinema. Esses profissionais que vieram do jornalismo, que vieram de outras áreas, ou até mesmo formados em set, em cursos técnicos de eletricista, que hoje estão no set, estão ensinando, eu acho que é uma forma de conhecimento muito legítima, né? Sim. Então eu recomendo o curso superior, mas eu também acho que os meus colegas e eu deveriam ser mais estagiários em set também, para formar essa galera, botando a mão na massa mesmo. Massa. E a experiência na escola San Antônio de los Baños, em Cuba, né? Sim. Como foi lá? Lá foi, acho, a experiência mais maravilhosa da minha vida profissional, porque lá é uma visão muito plural do que é o cinema. São cinemas de todos os mundos, de todos os continentes, de todos os países que a gente tem acesso. Então é uma formação muito total. E foi um curso de 1 mês que eu realizei em direção de atores. Nunca tinha tido uma vivência cênica do que seria a direção de atores, então lá foi possível experienciar o lado da atuação para, a partir daí, saber dirigir. Massa. Um atuador, né? Uma pessoa que atua. Então foi muito importante estar lá, além de ser maravilhoso tudo na escola. Com certeza. E lá era muito prática também ou era um misto das coisas lá? Lá era um misto das coisas, mas focado mais em prática também. Prática também, né? Durante a manhã a gente tinha teoria, durante a tarde prática e durante a noite a gente tinha que assistir filmes. Então era 24 horas quase de cinema, né? Até sonhar com o cinema a gente sonhava. Pode crer. Me diz uma coisa, como diretora, né? Como é que você interage ou mesmo valoriza o trabalho da fotografia? Eu acho que a fotografia, ela é pensada com tudo que vem nas cabeças compartilhadas, né? Tanto da direção, quanto da arte, quanto do figurino. É uma concepção coletiva, né? Então eu acho que o fotógrafo, ele é uma pessoa fundamental, junto à direção, para pensar como pintar essa ideia que vem da cabeça do roteirista, que no caso dos meus filmes sou eu. Sim. E eu sou muito fotográfica. Eu penso muito de como representar, como fazer. Já vem tudo em imagem na minha cabeça. Então, traduzir isso da minha cabeça para os outros departamentos e para a fotografia é um desafio, mas um desafio que eu gosto muito. E acho que eu sempre escolho um profissional de fotografia com quem eu tenha muita confiança. Sim. Com quem eu possa trocar muito, com quem eu possa ajustar, né? Eu sempre acho que a pré-produção é um lugar para enlouquecer. É um lugar para a gente pensar em todas as possibilidades mais estapafúrdias de fazer a cena. E quando chega no set, a gente tem tudo fechadinho e a gente tem uma maleabilidade um pouquinho menor para não interferir no cronograma, né? Eu sempre penso um pouquinho como assistente de direção nos meus processos, né? Eu acho que isso ajuda também a ter os pés fincados no chão e a cabeça lá no céu. É por isso que é legal você provar um pouco de cada departamento, né? Na produção de cinema, né? E você fica, é como um maestro. Como diretor, você vira um maestro ali de toda a orquestra, não é isso? Exatamente. Eu posso não saber tocar bem o violino, mas pelo menos uma notinha aqui ou outra ali, eu sei se o outro está tocando do jeito que eu gostaria. Isso. E vou alinhando, né? Maravilha. Você costuma usar análise técnica nos seus filmes? Explica
um pouco a vantagem desse recurso da análise técnica, né? A análise técnica eu uso quando eu estou de assistente de direção em outros filmes e quando eu contrato um assistente de direção para os meus, né? É um processo de pegar o roteiro e ver tudo que está descrito lá que poderia ser um fator. Por exemplo, aqui tem uma xícara X, aqui o personagem está usando um vestido branco, aqui é no meio da rua. Então, é pegar todos esses fatores junto com análises técnicas de cada um dos setores e fazer um documento único. E esse documento é fundamental para pensar o cronograma, para pensar as ordens do dia, que é o que a gente vai gravar em cada dia. Então, é fundamental ter uma análise técnica bem alimentada, a gente fala bem alimentada pelos outros núcleos, para que a gente possa ter uma visão completa do filme e das suas necessidades. É massa trabalhar com análise, porque a possibilidade de a gente trazer uma cena lá de trás para o começo, uma cena do começo lá para trás, né? Faz esse ajuste dependendo do tempo, das condições meteorológicas, né? Assim. A gente, quando vai trabalhando mais e mais com cinema, né? Fazem já mais de 10 anos que eu estou trabalhando com audiovisual. Então, às vezes, algumas coisas são já sistematizadas na minha cabeça, né? Você vai somando esse conhecimento. E quando eu vou compartilhar com alguém que não é da área, por exemplo, a pessoa, eita, às vezes grava o final antes do começo, mas como é que é isso? Né? E eu acho mágico explicar também isso, né? Que as coisas são gravadas fora de ordem, que as coisas são gravadas, choveu antes do sol e no roteiro ao contrário, a personagem está casando antes de conhecer o namorado. Então, essas coisas que a gente consegue fazer no planejamento para otimizar, né? Sempre querendo que seja no menor número possível de locações, que a gente precise se deslocar menos e trazer mais qualidade também para o processo. Massa. Queria saber uma coisa que a gente tem observado cada vez mais, né? Como está a atuação feminina aí no cinema? Sim. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo acesso aos meios do audiovisual, né? Que era tão branco, que era tão cisgênero, que ele era tão elitizado também. E eu acho que os mecanismos de acesso, poder fazer filmes com celular, poder fazer filmes nos pequenos meios, ampliaram também esse espaço. E eu acho que as mulheres também têm galgado dentro desse espaço, têm conseguido um espaço muito significativo. Aqui na Paraíba tem um dado muito preocupante, eu acho, até peculiar, mas preocupante, que a gente tem só 2 longas-metragens lançados por mulheres de ficção. Que é um de Ivana Perazzo e outro de Kaline Almeida. Então, quantas mulheres já não estão fazendo audiovisual na Paraíba? Quantas pessoas já não estão fazendo audiovisual na Paraíba? E a maioria dos filmes são homens brancos, mais velhos. Então, acho que democratizar esse acesso faz com que surjam novas vozes, vozes também femininas, vozes de pessoas transgênero, vozes de pessoas plurais, eu acho, assim, pessoas indígenas, pessoas pretas, num lugar que antes não era possível, né? Porque equipamento é uma coisa cara, porque equipamento de câmera, de som, tudo é muito inacessível, né? Então, quando a gente democratiza isso, é mais possível entrar no meio do audiovisual. Muito legal. Queria saber um pouco, já que você estudou em Cuba, né? Quais técnicas você usa, assim, para preparação de atores? Eu gosto muito de Stanislavski, que trata o mundo da imaginação, que trata o mundo de pegar experiências de si e transformar elas para, a partir disso, fazer a vivência do elenco. Também gosto de um dissidente dele, por mais que eles... Eu acho que eles conversam, assim, dentro da preparação de elenco, que é o Meisner. Que o Meisner diz que a gente tem que, na preparação de elenco, buscar a desintelectualização. E é muito doido pensar nisso, porque a gente sempre está querendo se intelectualizar, né? E a desintelectualização fala sobre não pensar no que se está fazendo. Só responder, né? Eu estou aqui, eu falo casa, você vai pensar na sua casa. Então você responde para mim isso. Você escuta o que eu estou falando e cria. Claro que depois vai-se para um roteiro, depois vai para uma palavra que já foi pensada antes, mas com esse frescor. Então eu utilizo tanto Stanislavski quanto mais, né, para preparação de elenco. Massa. Para a gente encerrar esse bloco, existe para você assim um momento especial na realização de um filme? Que momento mais bacana
quando você faz um filme assim? Acho que quando eu tenho a ideia. É? Quando eu tenho ideia, é como se todos os meus neurônios mandassem imagens e informações e tudo, e meu corpo borbulhasse, né? Como se tudo acontecesse ao mesmo tempo, assim. Fosse um frivião que vem e desce e vai até a ponta do pé. E eu penso, eita, isso dá um filme. Eu acho que esse é o momento mais fantástico de se fazer audiovisual, de se fazer cinema. Massa demais. Galera, vamos partir para o terceiro bloco. Fica com a gente, que a gente vai ter muito mais contos, bastidores e causos de Raíssa Prado. Fica com a gente, não sai daí. No nosso trabalho, existem muitas formas de proteger aquilo que é muito importante, mas nenhuma ferramenta será eficiente se não houver a ajuda do principal componente: você. Precisamos ficar alertas com quem falamos, com quem nos relacionamos, como nos comportamos e de que forma guardamos nossos trabalhos e zelamos pela sua integridade. Nada de senha facinha. Senha não é brincadeira. Tenha apreço por seu trabalho. Deixe-o o mais seguro possível. Já encontrei documentos esquecidos na copiadora. Não dá, né, gente? Eu tenho cuidado de nunca deixar material de trabalho sobre minha mesa, nem levar documentos sigilosos para fora da instituição. Só saio depois de checar se os arquivos e as portas estão devidamente trancados e a luz apagada. Quando trabalhamos de casa, temos que ter ainda mais cuidado com os registros que ficam nos nossos computadores e celulares. E na hora da videoconferência, estar em um ambiente adequado é uma forma de mostrar respeito e comprometimento com o trabalho. O MP mais seguro depende de você também. Estamos de volta. Raíssa, eu queria saber de você, né? Atualmente você está na preparação de um longa-metragem, né? Fala um pouco, em que fase você está agora? Eu estou no desenvolvimento do meu primeiro longa-metragem, que se chama Os Verões Sempre Me Pareceram Eternos. Ele é uma contribuição com Cassandra Brandão, que é a personagem principal e também roteirista. E a gente está no desenvolvimento, ou seja, a gente já finalizou o argumento e agora a gente está começando a escrever o roteiro. Então é uma fase bem de pegar o que a gente pensou no grosso e esmiuçar. Então a gente está nessa fase com Os Verões. O que vai tratar o filme? Assim? Os Verões vai tratar é um road movie, né, um filme de estrada. Sim. E vai tratar sobre uma personagem que faz um processo de retorno à sua cidade de origem. Então, ela vai tendo esse do litoral para o interior? Do litoral para o interior. Massa. Isso que é o processo também de Cassandra, né? Que Cassandra é uma atriz que é do Juazeiro do Norte. Isso demais. E a gente se baseou basicamente nisso, né? Essa saída do sertão para ir pro litoral e essa possível volta, o que ela traria, né? Então Isso a gente fica nas suposições e criando a partir delas. Basicamente, esse é o projeto para o futuro ou tem mais alguma coisa assim? Basicamente é esse, mas tem sempre outros, né? Guardados na gaveta, alguns que foram para edital, não tiveram tanto sucesso e voltam. Então tem a adaptação de um conto de Rubem Fonseca, que eu gosto muito, que é Passeio Noturno, que já está escrito, já está o projeto todo feito, então de repente, numa dessas leis que estão vindo agora, ele surja, ele nasça. Nossa, demais, cara. Conta pra gente, o que seria assim para você, né, uma produção cinematográfica perfeita? Uma produção cinematográfica perfeita? Ai, Sasha, eu acredito tanto num cinema imperfeito. Eu acredito. Tem inclusive um manifesto que é de Juan Espinosa, que é um diretor de cinema cubano, que ele fala por um cinema imperfeito. Que é esse cinema de terceiro mundo, né? Esse cinema feito como ele se dá. Então eu acho que isso seria uma forma de pensar no perfeito. Para mim é pensar no imperfeito também. Eu acho que se fosse para pensar no cinema bem feito, digamos assim, seria com cuidado com a equipe, seria com todo mundo saindo do filme dizendo que filme maravilhoso de se fazer. Que filme que eu fui respeitado, que filme que eu tive as 10 horas que a gente almeja tanto tendo um set de gravação, que a gente trabalha 12 horas, né?
Nenhum outro trabalhador trabalha 12 horas. É verdade. A menos que seja folgando o dia seguinte, né? No regime de plantão. Né? Exatamente. Geralmente é de domingo a domingo, né? Exatamente. Às vezes tem de 6 dias trabalhando para um dia de folga. Um dia de folga. Então é uma forma muito difícil de se trabalhar, sim, né? sim. Uma forma que não condiz com a realidade trabalhista brasileira, digamos Sim, assim. sim. Então eu acho que um filme perfeito seria um filme que a gente pudesse trabalhar 5, folgando 2, que nem todos os trabalhadores, tendo 8 horas de repente, ou 10 horas, que é o que a gente está buscando agora em nível nacional, para poder trabalhar. E tendo um filme que cabe dentro do orçamento, não fazendo esforço, tirando do trabalhador para botar no filme, depois não dá, e daí fica um bololô. Então eu acho que seria isso, pensar um filme para verba, tendo mais verba, sempre querendo mais verba, mas pensar um filme que todo mundo saia com orgulho de ter participado. Sim. Acho que isso para mim seria um cinema bem feito. O que numa produção de Raíssa não pode faltar de maneira alguma? Lombra. Acho que muita lombra não pode faltar. E é isso, eu acho que é o direito ao delírio, é o direito a pensar como as coisas seriam numa cabeça que pensa também a psicologia, misturar cinema com psicologia, eu gosto muito. Acho que todos os meus filmes trazem um pouquinho disso, né? Qual o limite da sanidade, o que a gente diz de loucura. Então acho que muita lombra não pode faltar no cinema. Massa. Mas você acha que vale tudo no cinema? Não, acho que não. Eu acho que não vale desrespeito, eu acho que não vale passar por direitos humanos, essas coisas. Mas eu acho que vale a pena... Mas retratar, assim, acho que pode tudo ou deve ter uma sequência lógica, Eu acho que de forma tudo pode ser abordado, todos os temas com o cuidado de se posicionar dentro deles. Eu acho que isso é importante. Massa. Massa. Agora eu queria... Aquela parte que a gente gosta muito, eu particularmente adoro, que é contar um fato inusitado, engraçado que aconteceu em uma de suas produções. Lembra pra gente? Então, eu pensei quando você me disse na Pontualidade dos Tubarões, que a gente gravou basicamente tudo no esquema da amizade, né? Aquele filme que não tinha muito orçamento. Sim. Então tinha uma cena que a gente queria fazer um acompanhamento dele andando de bicicleta pelas ruas aqui do bairro. Então a gente ficou, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai de bicicleta, a gente vai a pé, a gente não tem equipamento para botar do lado de fora do carro. Então a diretora de fotografia deu pro assistente a câmera, ela ficava dirigindo e botando na banguela o carro. Ela botava na banguela para tirar o som, para poder gravar só o som da bicicleta e não gravar o som do carro. Então ficava lá dirigindo, ele tentando acompanhar. Ela botava na banguela, daí ele ia e a gente conseguia. E são imagens de cobertura no filme que está em todo o processo. Então, às vezes eu fico olhando pensando, oh meu Deus, os sacrifícios de não ter o equipamento adequado. Cada uma, né? Cada o carro uma. fez às vezes de um traveling ou... Fez às vezes de um traveling, de um dolly. De um dolly, de um estabilizador de câmera. Sem estabilizador nenhum, na mão, assim, travado, coitado do menino. Chega depois, tem que fazer um alongamento. Então, eu acho que esse é um fato inusitado, assim, porque quem olha pensa, nossa, que interessante, né? Que bonito. No final, quando tá e tudo ele pronto. É interessante e bonito, Sim. mas... Como foi feito, né? Foi um enjambre de si. As pessoas às vezes não têm noção do trabalho que dá, né? Do desafio que a gente enfrenta, né? Cada dia. Massa. Eu queria que você agora destacasse para o público do Making Off um filme referência, assim, que você gosta. Pode ser até 2. Pronto, 2 é bom. Eu queria ter 2 filmes que estão me ajudando muito no processo dos verões e são filmes que inspiram minha vida muito, assim. Um deles é Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, do Marcelo Gomes. Sim. Que é um filme que foi feito a partir de imagens de pesquisa de cinema Aspirina e Urubus. Então, eles pegaram essas imagens, a montadora Karen, ela olhou e falou, isso dá um filme. Só as imagens de pesquisa dá um filme. Então, eles pegaram, chamaram Irandir Santos para fazer e fizeram um filme lindo que fala sobre amor, que fala sobre retorno. Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. De quem é a direção? É de Marcelo Gomes. Marcelo Gomes. E outro filme que eu gosto muito e tá também me inspirando muito é Temporada, de André Novaes, que é um diretor mineiro, que faz parte do cinema de plástico, filmes de plástico. Sim.
E é um filme tão genuíno que também fala sobre uma profissional que está trabalhando no combate às endemias, né, a dengue, e vai tendo a vivência dela em outra cidade. Ela se muda de cidade para esse emprego. Sim. Eu acho um filme tão genuíno, um filme que tem um corpo preto, tem um corpo gordo no protagonismo, sem que isso seja a temática do filme. É só um corpo gordo, preto, vivendo a vida e trabalhando como muitos de nós. Nossa, lembra o nome do filme e o diretor de novo? Temporada, André Novaes Oliveira. André Novaes Oliveira, massa. E onde encontrar? Os 2 filmes estão disponíveis na Netflix. Netflix? Uhum. Massa, massa. Agora eu queria, para a gente encerrar o nosso terceiro bloco, que você desse uma dica de ouro para os apaixonados por cinema aqui da Paraíba. A dica de ouro da Raíssa Prado. Vejam muitos filmes. Muitos filmes. Vejam filmes brasileiros, vejam filmes paraibanos. Vão ao cinema se não puderem. Vejam em casa, de formas legais. Massa. Tá feito então. Galera, é isso aí. Mais um making off no cartão, né? A gente teve esse papo incrível, cheio de revelações, experiências da cineasta Raíssa Prado. Acompanhe aí nosso conteúdo na TV, no Instagram e no YouTube, TV Cidade JP. E fiquem ligados que tem muito mais making off pra gente curtir aí, tá? Valeu, galera. Aí, Nandinho.